Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o reino Plantae, a classificação, noções de evolução, que isso é muito importante na hora de a gente desenvolver bem a nossa matéria, beleza? Então segue aí a nossa aula, nós vamos estar falando sobre o processo evolutivo, o processo de desenvolvimento, o processo de criação, né, desses vegetais, dessas plantas e como elas cresceram em relação ao processo evolutivo, beleza? Segue firme aí, vamos lá, começar nossa aula. Bom, pessoal, vamos lá então. Então vamos fazer a definição um pouquinho do reino Plantae, beleza? Então, pessoal, nós podemos falar reino Plantae, Vegetablia ou Metáfita também, tá bom? Ou seja, eles vão incluir seres organismos pluricelulares, no caso, eucariontes, né? Os procariontes, lembra das arcas e das bactérias, diferenciando aí, aqueles são eucariontes, né? Eles vão possuir células, no caso, fotossintetizantes, não vão fazer a fotossíntese, porque vão possuir o quê? Partes estruturais que vão possibilitar essa produção dessa fotossíntese, tá bom? Eles vão incluir o que? Parede celular, né? Que vai ter como componente principal o que, pessoal? A celulose. Então, ou seja, os vegetais, no caso dos reinos Plantae, eles vão possuir parede celular com celulose. Vão possuir também outras estruturas aqui como o cloroplasto, né? Um vacúolo que a gente vai ver que vai guardar em material, reserva. E agora, organelas, eles vão ter todas as outras. Núcleo, complexo de Golgi, ribossomo, né? Completinho aqui, mitocôndrias, beleza? Mas ele vai ter o que? Uma parede celular espessa, rígida, composta por celulose, beleza, pessoal? Pessoal, vamos lá então. O cloroplasto, né, dos vegetais aí no caso aqui, eles vão ter o que? Pigmentos. Quais pigmentos que nós já falamos sobre eles já? Clorofila A, né, no caso aqui, né, a verde azulada, clorofila B, no caso verde amarelada, carotenos alaranjados e vermelhados, né, as xantofilas amarelos, que são o quê? São tipos de cloroplastos que nós vamos encontrar dentro, né, desses vegetais. E a clorofila, então eu vejo lá, eu tenho um vegetal vermelho, então eu tenho, né, grande quantidade de clorofila, de xantofilas, de carotenos, né, carotenoides. Então, ou seja, são pigmentos que eu vou encontrar no cloroplasto. Reserva nutritiva. A nutrição deles, a principal, é o amido, né? A glicose, ali no caso, o açúcar do seu carboidrato, tá bom? Então eles vão ser armazenados aonde? Nos leucoplastos ou amiloplastos. No caso aqui são estruturas organelas dentro da célula desse vegetal. Então, ou seja, toda essa reserva. Quando eu como uma mandioca, eu estou comendo o quê? Um amido, né, dela lá, dali o seu material de reserva armazenado dentro dessas estruturas. É um sistema golgiense, né, fragmentado, espalhado pelo citoplasma, no caso aí, os dictiossomos também, tá? Grandes vacúolos, por exemplo, vai guardar o sumo, né, aí do seu material. E a água também que vai mover por ele pelo processo osmótico, tá bom? Pessoal, aqui na classificação, nós vamos classificar elas como, pessoal? Nós vamos classificar aqui as briófitas, tá bom? As briófitas foram os primeiros. Antes, as algas eram classificadas como vegetais, mas depois houve aquela separação para o reino protista, tá bom, pessoal? Então, hoje a gente vai separar somente o que? Em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, a gente vai observar o que nas briófitas? Que é os musgos e as hepáticas. Aqui em Grupi quase não tem musgos, mas sim... Em cidades bem mais úmidas, né, mais frio vai ter mais. Naquele verde, aquele musgozinho verde na calçada, tá? Que ele vai incomoda, bem escorregadio. As hepáticas também, bem pequenininhos. Pessoal, como eles são muito pequenininhos, eles são os primeiros na escala evolutiva. Depois nós vamos desenvolver o que aqui? As samambaias, as avencas, né, os licopódios, as cavalinhas também, que nós vamos estar falando aí das pteridófitas. Depois das pteridófitas, nós temos aí os pinheiros, né, as cicas, os gigocongos, os cedros, né, que são as sequoias gigantes lá da Califórnia, que tem árvores com mais de 100 metros de altura, tá, pessoal? Nós estamos falando das gimnospermas, tá? E as angiospermas, que são as plantas
né, que a gente vai envolver aí, que vai ter fruto, que vai ter flor, que vai ter semente. Então aqui nós desenvolvemos uma escala evolutiva de briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas e depois angiospermas. Aqui nesse cladograma ele nos dá bem a definição. Nós temos o reino plantae, daqui surgiu o primeiro ancestral comum, né, que desenvolveu aqui as plantas avasculares. O que é um organismo avascular, pessoal? Vascularizar são vasos condutores, condutores de seiva elaborada. Nós estamos falando de xilema e estamos falando de floema, tá bom? Então, ou seja, se eu sou A, significa não, eu não tenho vascularização, não tenho vasos condutores. Então, o transporte de nutrientes, ele vai dar de célula por célula. Nós estamos falando das briófitas, tá bom? Já nas plantas vasculares, são plantas que vai ter o quê? Vasos condutores de seivas, tá bom? Então eu tenho o xilema, tenho o floema, eu tenho as traqueófilos, tá bom? Que eu vou o quê? Transportar esses nutrientes. E aí eu tenho agora as vasculares. Dessas vasculares aqui, eu vou ter o quê? As sem sementes, que no caso aqui eu estou falando das pteridófitas, tá? As avencas, samambaias, cavalinha. E nós vamos ter as consementes. As consementes, nós vamos ter as sem flores e frutos, que são as gimnospermas, ou seja, ela não tem fruto e não tem, mas ela vai ter o quê? Ela vai ter a semente, tá bom? Então, e nós vamos que as gimnospermas. As angiospermas, elas vão ter o quê? Flores e vão ter frutos. Nisso aqui eu observo a escala evolutiva, como evoluiu esses organismos, beleza, pessoal? Então, vamos lá então, vamos seguir aqui. Aqui a gente observa bem. Muitos exercícios, no nosso exercício mesmo, vocês vão se deparar com esse organismo. Então aqui nós temos as algas, que foram bem ancestrais anteriores. Depois nós temos o quê? O desenvolvimento dos tecidos verdadeiros. Então aqui, nesse ponto aqui, que foi um ponto evolutivo, aqui nós temos uma linha de evolução, ó, uma escala evolutiva. Tá? Então aqui, nesse ponto aqui, formou os tecidos. E aí eu vou ter o desenvolvimento das briófitas. Depois eu tenho o desenvolvimento da vascularização, ou seja, vasos condutores de seiva. Então agora eu tenho organismos que conduzem seivas em vasos, né? Vasos condutores. Eu vou ter as pteridófitas. Então continuou com vasos e bem aqui desenvolveu esse organismo as sementes. Então eu vou ter organismos grandes, altos, no caso aqui, que vai ter vasos condutores que vão ter sementes. E daqui desenvolveu outros organismos, outras plantas. E essas árvores aqui passaram a desenvolver flores, passaram a desenvolver frutos. Pessoal, para que uma flor? Pensa aí, para que serve uma flor? Para um pouquinho para pensar. Ah, professor, a flor serve para me dar, para minha amada, e ela ficar feliz comigo, com a flor. Não, 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 não é só para você fazer sua amada feliz, não. A flor, ela vai servir, né, de atração, ela vai ter cheiro, ela vai ter sabor, pode ter cheiro, ela pode ter cores, iluminar de longe. Uma abelha, por exemplo, ela enxerga ultravioleta, ela enxerga muito mais cores que a gente. Ou seja, atração, chamar de longe, o besorrinho está lá longe. Ó, um trenzinho amarelo lá, vou lá ver o que é, uma florzinha, né? E para que serve o fruto? Qual que é a função do fruto? Ah, professor, o fruto serve para me comer a manguinha lá, fazer o picolé de manga, chupar manga lá e lambuzar tudo, que é muito bom, né? Então, ou seja, o fruto ele serve de atração. Mas quando você chupa a polpa da manga, o que você joga fora, né? Você joga fora a semente. Aquela semente vai cair em algum lugar e vai nascer uma árvore, ou seja, ela ajuda na dispersão. Tem animais que comem as sementes, né, e vai lá e libera essa semente em algum lugar. Você já foi pescar no rio e achou um pé de goiaba? Nunca fez isso não? Você já foi pescar no rio e se você achar um pezinho de goiaba, eu vou até pôr minha câmera aqui porque vocês vão ficar bravos comigo mesmo, que eu vou falar, eu falo. Então você vai pescar no rio, você acha um pé de goiaba bonita, aí você vai e come. Lá em Goiás tem demais, meu Deus do céu. Aí você come aquela goiaba, mas de onde que vem aquela goiaba? Sendo que ali não tem goiaba nativa, esse pé de goiaba é de outro país. O que você faz? De onde que veio?
Foi o menininho que comprou uma goiaba no mercado ou pegou em algum pé lá na fazenda, aí foi pescar no rio. Chegou lá, ele deu dor de barriga, ele foi lá, fez o seu cocôzinho lá no chão e a sementinha, como ela não digere no nosso trato digestivo, aquela sementinha ali, ela germinou e nasceu um pé de goiaba naquele lugar. Aí você vai lá depois e come goiaba. Que interessante, né? É bem nojento isso, mas faz parte da vida. A anta faz isso, a capivara faz isso, o javali faz isso, o passarinho faz isso, o tucano. Ou seja, o fruto atrai e ele vai e dispersa essa semente, né? A flor me atrai, eu vou lá. Quando a abelha vai lá na flor, ela encosta a cabecinha lá, o peluginho da cabeça dela e suja com pólen. Ela vai lá na outra flor e suja a cabecinha dela lá no embrião lá, no caso da outra flor, faz a fecundação cruzada. Ou seja, olha o desenvolvimento dessa espécie. Então esse vai me atrair o fruto, o sabor dele, o cheiro, o alimento, ele vai me nutrir. E ao contrário, e contrapartida, eu vou dispersar ele por aí, né? E ele vai nascer outra planta. Então olha que interessante. A do ipê amarelo mesmo, ela é alada, tem uns negocinhos assim que ela sai voando no vento e vai para longe da árvore mãe. Ou seja, são adaptações que esses organismos têm. Beleza, pessoal? Compreendeu aí? Então não precisa ficar com medo hoje de comer goiaba, não. Pode comer à vontade lá, tá? Não dá nada, não. É igual no cemitério aqui que tem um pé de piqui. É adubo, né? Noções de evolução. Vamos lá, pessoal. O professor Thiago é meio doido, né? É nada. Então, ou seja, os vegetais, eles se originaram aí no caso das algas verdes, né? Então, ou seja, das clorofitas lá. Então, ou seja, por essa razão, ela vai ter uma correspondência bioquímica entre elas, mas não são algas, tá bom? Elas vão estar lá nos protistas lá. Então, ou seja, a gente fala um pouquinho dessas clorofilas, né? A e B que elas vão participar, ter, né? Presença de pigmentos que algumas algas também vai ter, tá bom? Reservas, materiais de reservas, parede celular e alguma semelhança no DNA, mas são totalmente difundidas aí, dispersas entre uma e outra, pessoal. Aqui a gente observa bem, aqui ó. Aqui nós temos os protistas, né, que deu origem aqui às algas, tá bom? Essas algas aqui, as feofitas, as rodofitas, as clorofitas. Então aqui deram origem às plantas, ou seja, uma escala, uma sequência evolutiva para quem, claro, acredita aí na evolução, né? Eu não sou muito evolucionista não, mas eu acredito numa evolução mediada aí por um arquiteto, tá? Então, ou seja, esse sistema aí vascular, então a gente tem as plantas aqui. Aqui surgiram as plantas, tá? Aqui surgiram as avasculares, né? As briófitas. Depois sistema vascular, plantas terrestres, as pteridófitas. Depois as sementes, plantas vasculares, as gimnospermas. E depois flores e frutos, as angiospermas. Olha aqui. Na escala aqui, nós estamos falando em milhões de anos, né? Nós temos aí as plantas aí há 500 milhões de anos atrás, o desenvolvimento das primeiras plantas, né? No caso aqui, as pteridófitas, 400 milhões de anos, semente, 200 milhões de anos, e flores e frutos somente há 100, nos Mesozoicos, 100 milhões de anos atrás. Então, ou seja, é um tempo, né, bem expressivo aí, tá? Os dinossauros estão aqui há 75 milhões de anos, né? Se foi isso tudo mesmo, que não sei, tá? Então, aí a escala evolutiva deles. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho aqui, então, nossos exercícios, tá? Pra gente trabalhar junto aqui, eles aqui, alguns exercícios. Por exemplo, o esquema abaixo apresenta a aquisição de estrutura nas evoluções das plantas. Ramos correspondem a grupos de plantas representados respectivamente por musgos, samambaias, pinheiros, gramíneas. O número 1, 2 e 3 indicam a aquisição, né, de uma característica. Lendo-se abaixo ou para cima, os ramos anteriores de um número correspondem a plantas que não possuem as mesmas características e os ramos posteriores correspondem às plantas que possuem, ou seja, na escala evolutiva, né, evoluindo aí no processo. As características correspondentes a cada número estão corretamente indicadas em, no caso aqui, eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu tenho musgos, samambaias, pinheiro e o feijoeiro. E aí, pessoal? Qual dessas aqui eu vou ter? Para um pouquinho aí, tenta fazer. Não passa para frente sem antes tentar fazer, pessoal. Olha aí, ó, não vai colar não. Tenta fazer primeiro para você ver a dificuldade, ver como que você vai desenvolver isso aí. Vamos lá então. Vou parar aqui o meu vídeo.